a humanidade como um todo, até 100, 200 anos, 100, cento e poucos anos atrás, estava usando o ouro como principal forma de dinheiro e não a moeda fiat. Quais as principais diferenças geradas por uso do ouro versus o uso do fiat nessa questão de preferência temporal? Caramba, é uma pergunta complexa. Adoraria ter um, um Mises aqui do lado para me ajudar. Mas, eu acho que o principal aspecto com certeza, a distorção, né? Porque, então, se a gente pegar aqui, né, nós temos uma vilazinha onde uma pessoa dessa vila produz laranjas, né? E essa pessoa começa a produzir muita laranja e a gente tem uma quantidade específica de ouro, né, para essa pequena vila. Então, quanto mais laranja produzida, menor o preço. Agora, se eu tiver moeda fiat, ou seja, ela não tem um limite, né, eu posso simplesmente imprimir mais ou menos, quer dizer, imprimir menos seria queimar, né, as notas, mas eu posso simplesmente aumentar essa base monetária, né? Quanto mais essa pessoa produz, mais eu aumento a minha base monetária, ou seja, mais dinheiro eu imprimo. E essa relação faz com que não tenha inflação, né? Ou seja, se essa relação for igual, se a quantidade produzida é equivalente à quantidade produzida de dinheiro, o preço de uma laranja para uma unidade monetária vai ser a mesma ao longo do tempo. Agora, por algum motivo, se a máquina do cara quebrou, ou enfim, né, ele teve algum problema na produção de laranja, e ele não produzir tanto quanto ele produzia antes, aí a gente vai ter inflação. Ou seja, a gente vai ter uma produção de moeda muito maior do que a produção real de bens e serviços, e com isso a gente tem a desvalorização da moeda. E no caso do ouro, ele faz com que a informação da produtividade seja muito mais real. Então, se a gente tem uma, um limite de produção, por exemplo, vamos pegar o Bitcoin, né, os 21 milhões. Se a gente tem os 21 milhões, a gente sabe que não vai ter mais do que isso, e isso é o que vai circular ao redor do mundo, qualquer flutuação na produtividade global vai ser sentida de maneira muito mais verdadeira, porque o aumento da base monetária não vai mascarar essa diferença de produtividade de bens e serviços ou de uma commodity específica. Então, eu acho que a distorção é a principal característica, né? Isso faz com que a comunicação da escassez entre os diferentes atores dessa economia fique falha, né? Você tem é como se você tivesse muito ruído e pouco sinal. Agora, com um dinheiro forte, ou seja, o padrão ouro, você forçava, por mais que o padrão ouro ainda tivesse algum tipo de aumento de base monetária, né? Era muito comum alguns países produzirem mais papel moeda do que eles tinham de reserva. Tanto é que, agora não vou lembrar os valores exatos, né? Mas nos Estados Unidos você via, né, que $1, acho que era $12 para onça Troy, e daí depois era 20 e tantos dólares para um só Troy e tudo mais. Ou seja, existia uma disparidade do valor da moeda física ali, né, do papel, com a quantidade de ouro. Apesar de que existisse isso, né, ainda existia um certo freio, existia uma certa contenção nessa distorção por parte dos estados. Porque a natureza do Estado é crescer, ela precisa, tanto é que todos os impérios cresceram, né? Todos os países, todas as nações, elas queriam se expandir, né? É da natureza dos estados se expandirem, com relação ao poder. Agora, quando você tem essa distorção, quando ele tem esse poder de distorcer a moeda, ele pode usar isso para uma série de coisas. Daí você tem o efeito Cantillon, né? Ou seja, eu produzo, aumento a minha base monetária, é, jogo esse extra de dinheiro, né? Esse extra de unidades monetárias na mão de algumas pessoas específicas ou de atores econômicos específicos, eles vão ter um incentivo de crescimento de curto prazo, que na verdade é uma distorção, né? Ou seja, é muito comum, tanto é que o ciclo de mercado é justamente isso, né? Você tem alguns incentivos de crescimento
a economia cresce de maneira desregulada, porque ela não tem essa transmissão de escassez correta. E quando você volta para a homeostase novamente, ou seja, quando você volta para o estado natural, você tem uma série de quebras, né? Você tem uma série de colapsos em setores da economia. Por quê? Porque você privilegiou coisas que não precisavam, né? O mercado não pediu aquilo, ele não estava necessitando daquela iniciativa, mas ela foi artificialmente inflada. Então, a qualidade do dinheiro, com certeza, influi na civilização. Então, às vezes eu fico pensando, né? Ah, e sem contar também que isso ajuda muito na centralização. Então, se esse ente controla a quantidade de dinheiro, ou a disponibilidade desse dinheiro e quais são os atores que vão receber, né, os atores econômicos que vão receber essa primeira leva de dinheiro que não perdeu valor ainda, até atingir a economia real, você tem um impacto muito grande de distorção econômica, essa é a primeira, mas também tem um impacto até de político, né, porque é, você vai privilegiar certos grupos que podem, né, eventualmente ter aí um conluio, alguma coisa, né, a questão da corrupção e tudo mais. Então, existem uma série de coisas que são deletérias, que são efeitos de segunda ordem. Agora, com relação à preferência temporal, as pessoas elas não têm noção de, de, é, de reserva por gerações, né? Então, as pessoas elas não têm essa ideia. Isso é uma coisa muito recente, né? Não é uma coisa da história da humanidade, de você não guardar para a posteridade ou para seus filhos ou coisa do tipo. A gente é muito imediatista, porque a inflação ela acaba distorcendo a percepção de valor no ser humano. Então, se a gente pegar, né, o início da nossa conversa dos universais, a parte mais filosófica da conversa, nós temos o valor, que é uma entidade universal, e nós temos o signo, né, o símbolo que representa esse valor no mundo físico. Se nós estamos continuamente distorcendo o signo, a simbologia do valor, as pessoas elas têm uma desconexão delas mesmas, né, como pessoas, como seres humanos, entre a realidade delas e esse universal valor. E isso acaba tendo uma efeito de segunda ordem. Então, por exemplo, consumismo, imediatismo, é, obsolescência programada. Então, eu preciso fazer com que as coisas quebrem num período de tempo, porque assim eu consigo vender mais depois, e as pessoas estão querendo gastar o tempo todo. Então, a gente perde aquela ideia de querer consertar as coisas ou construir coisas para durar por longo tempo, enfim. São efeitos de segunda ordem que acabam impactando diretamente o dia a dia das pessoas, porque tem esse aspecto filosófico do dinheiro que pouca gente comenta, né? Eu particularmente nunca, tirando algumas pessoas, né, Nick Szabo e tudo mais, que falam um pouco disso, é muito raro você ver isso no mainstream, né? As pessoas não falam muito sobre esses valores universais e a relação com o dinheiro. Então, é por isso que as pessoas muitas vezes elas não conseguem compreender, tipo, não, mas como assim? Qualidade do dinheiro afeta a civilização? Não faz sentido, né? Pô, dinheiro é dinheiro, né? Porque não tem esse grau de abstração, né? Essa conexão entre o símbolo e o universal. Então, seria mais ou menos isso, né? Porque a qualidade do dinheiro é importante também.